Olá, amigos da JPTV. Estamos aqui na Clínica Hort, onde hoje vamos conversar com o professor de Educação Física Celso Hort, dentista Celso Hort e o empresário Celso Hort, né? Que tem a Clínica Hort, uma das mais conceituadas do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Então, portanto, a nossa conversa hoje é com o Celso Hort. E agora já estamos aqui com o Celso. Celso, um enorme prazer conversar contigo. Nós nos conhecemos há muitos anos, né, desde o tempo do São João Batista. Agora vamos conversar profissionalmente na área da televisão. Tudo bom, Celso? Tudo bem, Adriano. Prazer também estar com vocês, poder falar contigo. Maravilha. Depois de anos de convívio numa outra situação, né? Outra situação, exatamente, né? Situação boa também, né? Bacana. Celso, vamos começar a falar do Celso Hort acadêmico, né, de odontologia e de educação física também, né? Como é que foi conciliar essas duas questões? Na realidade, eu comecei fazendo educação física, até por uma tradição familiar, todo mundo, irmão, primo, uma série de pessoas, prima, tudo na educação física, o esporte, uma coisa que sempre me cativou. E eu comecei a fazer educação física. E fui fazer um vestibular, enquanto eu fazia educação física, à noite, na Escola de Educação Física em Porto Alegre, eu fiz um vestibular e passei em odonto. Aí resolvi cursar odonto e continuei e consegui conciliar as duas. Me formei primeiro em educação física, que foi para mim uma coisa muito importante, da forma como eu trabalhava, consegui emprego aqui no São João Batista, eu me sustentava em Porto Alegre. Foi a forma que eu encontrei para conseguir fazer educação física, para fazer odontologia. Porque a odontologia tomava o tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias. Então, à noite eu fazia educação física, depois, já no último ano eu comecei a dar aula aqui. E aí isso me ajudou muito, podia me sustentar, né? Sim. Bom, o Celso tem uma trajetória bacana também no futebol aqui em Montenegro, pouca gente sabe disso, né? Eu me lembro do Celso do Cantegril, Celso do Montenegro, o Celso do Praiano, né? Como é que foi essa tua passagem pelo futebol, Celso? Muito legal, muito bacana, uma coisa assim inesquecível. Eu acho que grande parte das relações que eu tenho e que eu consegui na cidade foram baseadas no esporte. Teve do futebol, o Montenegro, o Cantegril veio depois, né? Na época do Montenegro a gente disputava a segunda divisão de profissionais. Então, era muito interessante. Eu me lembro fatos extremamente interessantes. A gente concentrava, né? Concentrava mesmo? Concentrava. Em Montenegro, ia lá no hotel, no Posto Shell, e já ia tardinha para lá, todo o pessoal, ficávamos lá, dormíamos lá. Imagina sábado à noite, aquela grisada toda dormindo lá, não tinha nada, não tinha festa, não tinha nada. Domingo de manhã acordava, se o jogo era em Montenegro, todo mundo ia na missa. Caso contrário, se fosse para fora, era de Kombi que a gente viajava. 2 combis nos levava, em cidades distantes, Guaporé, Encantado, sei lá, o Diaba, claro, e íamos daquele jeito. Então, uma época muito bacana, inesquecível também pelas amizades que foram construídas e até hoje, né? Eu vejo a turma às vezes na rua aí, vejo as pessoas que jogavam naquela época. E o Cantegril veio depois também, uma outra forma de relacionamento, que a gente todos os sábados era praxe, né? Era tradição, e pelo que eu vejo hoje, eu vejo pelo meu filho, acontece ainda. Aí no Cantegril sábado, as pessoas que jogam ou que gostam de esporte vão lá jogar, e as mulheres ficam em casa brabas, né, esperando. Mas uma coisa bacana também, muitos amigos que me trouxeram no esporte. Depois teve o voleibol, né, também, né, onde eu também tive envolvido muito tempo. É verdade, né? Trabalhaste junto com o Silon, né? Isso. Como é que foi essa dupla aí? Tu eras preparador físico. Eu comecei como treinador feminino, né? Trabalhei 15 anos como treinador de voleibol feminino. Então, o ápice assim que eu cheguei foi como treinador da Seleção Gaúcha Infantil Juvenil e treinador da ginástica de Novo Hamburgo profissionalmente, né? Como profissional já, primeira atividade profissional. No Rio Grande feminino. No Rio Grandense era uma atividade voluntária que a gente tinha, né? Mas na ginástica já era altamente profissional, e depois na Frangosul aí eu trabalhei como preparador físico. Certo. E aí também é altamente profissional. E eram coisas que muita gente fala em crise, né? Hoje, já tem muito dentista, tem muito médico, tem tudo isso. Tem muito de tudo. Na época era muito mais difícil. Eu me sustentava no consultório, trabalhando depois no consultório, trabalhando no voleibol. O que eu ganhava na ginástica em Novo Hamburgo, para ir todas as noites, eu saía do consultório às 6h30 da tarde, pegava o carro, ia para Novo Hamburgo, vou chegar à meia-noite de volta. Treinava 4 horas lá. Depois na Frangosul a gente treinava. Eu ia fazer preparação física das 11h30 à 1h da tarde, trabalhava com o pessoal na musculação. E à noite voltava a treinar todos os dias. Teve períodos em que eu estava questionando, eu ganhava muito mais como no voleibol do que com o dentista. Aí teve um momento que eu tive que decidir, ou eu invisto tudo na profissão agora e largo o esporte, ou eu fico no esporte e largo a odontologia. Não tinha outra opção, porque a Frangosul começou a viajar muito, né? Aí eu pedi para sair da preparação física e fiquei como supervisor.
Mas mesmo assim me envolvia muito, aí eu pedi demissão. Certo. E por azar eu pedi demissão num ano, no outro o time foi campeão brasileiro. Que coisa, né? Bom, o Celso está há mais de 30 anos já na área de odontologia. Celso, como é que foi o teu início aqui em Montenegro? Como eu sempre digo, quando eu vou conversar com os jovens, principalmente os mais jovens, né? Há 15 dias atrás, tive uma semana acadêmica da PUC, eu comentei com eles. É muito difícil para todo mundo quando inicia, é muito difícil. A gente sempre pensa assim, mas antigamente era melhor, antigamente era mais fácil. Eu cheguei na época pensando, puxa, eu queria ser esse ali, ou aquele ali, os colegas da época, o meu futuro tem que ser igual ao deles, para conseguir o que eles conseguiram. Mas a dificuldade foi muito grande. Eu cheguei em Montenegro, eu era daqui, né? Sempre fui daqui, mas eu não tinha consultório, eu fui trabalhar com um colega, o Laranjeira, que me recebeu na época. Aí eu fui trabalhar num subemprego, eu não tinha condição nem grana para montar um consultório. Então eu trabalhava na clínica dele. Ali embaixo da casa do Ivan? Isso. Aí ele tinha convênios com o sindicato rural, e eu não tinha nada. Aí eu trabalhava como subempregado dele no convênio do sindicato rural. Perfeito. E dava aula, fazia as duas coisas, dava aula de educação física, que também me ajudou muito, e dava aula. Então o início muito difícil, e aí até se acordar, isso é que eu sempre faço, o que a gente demora é acordar. Quanto tempo leva depois que tu te forma para saber o que tu quer da tua vida? Então não existe preparação, e não existe em faculdade nenhuma, a não ser que tu faça uma faculdade de administração, essas coisas aí, mas na área de saúde ninguém sai preparado da faculdade. Tu sai da faculdade e não sabe que tu vai ter um negócio na tua mão. E tu não sabe nem guardar dinheiro, tu acha que o que tu ganha é aquela coisa do jovem, né? Tu sai da faculdade de saúde sempre pensando que, subliminarmente, aquilo é introjetado na tua cabeça como se fosse um sacerdócio. Tu tem que fazer o bem para todo mundo, né? Saúde não tem preço, e a gente não se dá conta que ela tem custo. Então começa, aquilo embrulha a cabeça, leva muito tempo. Eu levei exatos 9 anos para me acordar. E qual foi o patamar que diferenciou o início para hoje, o teu estágio profissional da Clínica Hort, né? O que fez tu mudar de visão e tomar um outro rumo na tua profissão, Celso? Saindo daquele acanhado gabinete odontológico que tu tinhas para esse monumento que é hoje a Clínica Hort. Como é que foi o início dessa mudança? Teve gente que me ajudou nesse caminho, né? Teve gente que me influenciou e me fazendo ver que eu só tinha um caminho se eu quisesse continuar na odontologia. Quando eu estava nessa dúvida, fico no esporte ou fico na odontologia... Chegaste a ter essa dúvida? Sim, muito. Porque o esporte, principalmente disputando o Campeonato Brasileiro, que a gente fazia com a Frango-Sul, ele é muito glamuroso, né? Oxa, pô, tá conhecido por todo mundo, chega num lugar, no outro, todo mundo está em roda de tia, aquela história toda. Então, isso num patamar assim, imagina num grande time. Então, aquilo ali ficou uma dúvida muito grande. Então, teve influência de, poxa, como é que eu poderia crescer na odontologia e largar o esporte? Que forma? Só tinha uma, estudando, muito. E eu comecei a estudar muito, investir muito, então eu pedi dinheiro emprestado, tudo que eu ganhava ia para curso, estudo. Eu comecei a viajar para o exterior, tinha épocas que eu cheguei a fazer 6 cursos no mesmo ano no exterior. Ia começando, e aquilo começou a mudar, e aí fez um diferencial. E o diferencial para mim foi esse mesmo, uma mudança de foco. Sim. Tu quer dizer então, Celso, que os diplomas na parede foram um diferencial na tua vida? Foram um diferencial na minha vida. Eu já nem falo o diploma na parede, mas a bagagem que se conseguiu lá fora, a visão que a gente teve lá fora, nos anos de 84, 85, quando a gente começou a fazer isso, eu começava a ver que lá nos Estados Unidos, principalmente, né, que até hoje ele é um centro de referência, principalmente na área de estética, os caras trabalhavam com a equipe completamente diferente daqui. A gente estava acostumado a trabalhar um dentista e uma secretária. E eu comecei a ver lá, puxa, tinha dentro do congresso, lá tinha coisas interessantes, tinha congresso paralelo de assistentes dentais. Eu digo, puxa, mas o que é isso? Os caras estão trabalhando aí com... O que é isso? Comecei a ver o que era. Eram auxiliares, eram assistentes, eram enfermeiras que trabalhavam junto com os dentistas. Isso era um grupo que fazia a clínica funcionar. Então eles tinham uma visão de time, nós não tínhamos nem... Nós começamos a implantar isso. E isso foi uma das coisas que marcou marcou a clínica. Lá nos idos de 1992, 93, a gente começou a trabalhar com time. Isso mudou tudo na nossa vida.
baseado então nesse aprendizado que a gente teve lá fora. Foi muita coisa, um foco direcionado só para isso. Então, tudo que eu investi na época, tudo que teve amigos também que me ajudaram a poder fazer essa caminhada, eu consegui recuperar depois muito rapidamente. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre especificamente a Clínica Hort, mas eu quero saber do Celso Hort sobre essa amizade que ele tem com o Felipão, né, que é cliente do dentista Celso Hort até hoje, né? Como é que surgiu essa intimidade, essa amizade com o Felipão? Aí vai remontar à época do Montenegro, onde a gente tinha a equipe do Montenegro, e na época tinha um atleta do Montenegro que era muito amigo do pessoal da Aimoré, e começou a trazer o pessoal da Aimoré para jogar aqui. Então eles jogavam com a gente disputava campeonatos regionais, não podia disputar a segunda divisão, porque eles já tinham o contrato com a Aimoré. Mas vinham jogar aqui, o Felipão vinha junto. E aí o Felipão jogava de zagueiro e eu jogava de lateral. Então tinha uma turma boa. Inclusive no domingo aí apareceu no Esporte Espetacular, apareceu uma foto do Montenegro na entrevista dele. Tu te lembra de cabeça quem do time na época? De cabeça não, eu jogava, o Ivan era o goleiro, né? O Ivan era o goleiro, o Silon era o centroavante, Tamir era a ponta esquerda. Tinha várias outras pessoas da Guia. Tado não é dessa época. Tado é mais novo, mas era da Guia, o Tadeuzinho Bauru, era uma turma Dalvino, Guido, era uma turma muito boa que tinha na época. Então, aí, a partir dali, mas ali eu era muito jovem ainda, né? Eu tinha 15 anos de idade na época, 16 anos, né? Uma coisa assim. Aí quando eu fui para Porto Alegre, quando eu estava fazendo Educação Física, encontrei ele de novo na Faculdade de Educação Física. E aí a amizade começou, ali tinha vários atletas, tinha o Schneider na minha turma, tinha o Felipe, tinha o Dorinho, tinha um outro goleiro também falecido do Grêmio, chamado do Breno, jogava pra caramba o cara. E então a gente se reunia, todo mundo lá da faculdade. Depois da faculdade, depois que eu me formei, a gente se distanciou muito tempo. E aí voltamos a nos encontrar quando o Felipão foi treinar o Grêmio. Aí quando ele estava treinando o Grêmio, a gente falava mais seguido. E depois ele começou a frequentar a clínica, e daí isso já remonta muitos, pelo menos aí uns 15 anos, 14 anos que ele frequenta a clínica, ele e a família, né? Então, interessante, né? Então a gente se conversa praticamente ainda hoje, né? Pelo menos 2, 3 vezes por semana a gente se fala, né? Dentro da internet a gente se fala, conversa. Então, e ele, para quem conhece o Felipe das entrevistas, ele é uma pessoa. Quem vê ele fora, se vocês encontrarem aqui um dia, vocês vão ver que ele é completamente diferente da entrevista. Vai ser difícil fazer ele ficar quieto, parar de falar dos bastidores. Ele conta tudo dos bastidores, ele é muito engraçado, ele contando como é que é a relação com os jogadores, do jeito que é. Meu Deus do céu. Mesmo ele estando em outro estado, outro país, ele vem aqui clinicar. Sim. Ele quando ele estava em Portugal, na seleção lá, ele me enviou vários pacientes lá que vinham de Portugal para cá. É mesmo? Vários pacientes. Até hoje eu tenho pacientes de Portugal baseado lá atrás, quando ele mandava. Pessoas ligadas à seleção ou amigos particulares dele em Amigos Portugal? particulares. Em Portugal. Em Portugal. Amigos particulares portugueses mesmo. Isso é uma coisa interessante, porque também a odontologia do Brasil ela cresceu muito no mundo inteiro, é reconhecidíssima no mundo inteiro. E ela é muito mais barata ainda do que, por exemplo, na Europa, para frequentar. Quando se fala em tratamentos estéticos na Europa, são muito caros, porque existe a socialização do atendimento. Então os caras vêm para o Brasil. Hoje existe o turismo, tanto médico, na parte de estética, como odontológico, e ele principalmente está enraizado no Nordeste, né? Natal, que é o caminho mais curto, vem muita gente para lá. São Paulo vem muita gente e alguma coisa sobra para o Sul, pouco, mas sobra. E vem gente. Vem gente aqui da Inglaterra, vem gente da Itália, vem gente de Portugal, da Alemanha. São pessoas que vêm para cá e fazem os tratamentos estéticos aqui e acham barato, porque a nossa comparação de preço lá é completamente diferente. É barato. Olha só, no próximo bloco a gente vai conversar mais com o Celso Hort mais especificamente sobre a Clínica Hort, né? Como é que foi esse crescimento que tornou a clínica uma referência nacional. Voltamos no próximo bloco.